Bom dia a todas e todos. Cumprimento o presidente, deputado Sargento Rodrigues, deputado Carlos, Adelia, nossa defensora, a doutora Silvana, representante da PM, coronel Wander, Tarley, Oliva. Inicialmente, antes de adentrar o tema propriamente dito, e até o próprio deputado João Leite disse que, enquanto Vossas Excelências apreciavam os requerimentos a serem debatidos ainda, provavelmente este mês que vem, fica nítido e claro que a segurança pública neste país não é prioridade do país. Ela não é prioridade. Com muita tristeza, e entendendo o alcance das palavras do deputado Carlos Pimenta, por mais que esta casa seja a casa de debate, de diálogo, de se permitir que façamos aqui as tratativas, que a gente possa dispensar as ideias aqui, infelizmente, deputado, todas as questões da segurança pública, independente da comissão em que ela passa, independente do local onde ela ocorra, é tudo blá, blá, blá. Não é só na Comissão de Direitos Humanos. Não é. O poder limitado, quando foi pensado a teoria do Estado, o check and balance, a independência dos poderes, hoje nós percebemos que, por conta dessa conformação política que há, independentemente de ideologias ou não, farinha pouca, meu pirão primeiro. O Poder Executivo, independentemente se em Minas Gerais, se independentemente em qualquer município dos 853 municípios de Minas Gerais, dos 5.575 municípios, e aplica isso exponencialmente, cada um faz as suas ações de acordo com a sua vontade. No passado não muito distante, nós tínhamos em mente que era uma política de governo. Esse governo não continua o que o governo pretérito fez. Agora não, agora é política pessoal. Não é mais nem de governo. Quando se diz que nada é tão ruim que não possa piorar, está piorando, deputado. Porque agora é política pessoal. Ele coloca de lado todos os fundamentos, todas as pesquisas científicas, todos os elementos que nos colocam no rumo de criar uma política pública, porque não quer fazer o enfrentamento. Quando o deputado Sargento Rodrigues fala dessa questão de estar amordaçado o debate sobre a segurança pública, eu já participei de alguns debates que existem estudiosos que defendem a desconstitucionalização da polícia, outros que defendem a constitucionalização da polícia. Uns entendem que a constitucionalização engessou para que o Estado pudesse fazer as suas ações, outros entendem que deu garantia, mas o certo é que nada adianta você ter um capítulo voltado à segurança pública, coisa que a Constituição de 67 não tinha. Nós tínhamos apenas, salvo engano, o artigo 13 que tratava da segurança pública, constitucionalizou e ficou pior. Então, instrumento jurídico legal não falta. Por mais que nós tenhamos que modificar o artigo 22, 23 da Constituição para dar competência para os Estados atuarem de uma forma mais ativa, se fizéssemos e se adotássemos o que há dentro do artigo 144, com algumas mudanças. Está aqui o deputado Eli, que, por certo, não sei, desculpa, até vou fazer uma correção no por certo, deixa eu me retratar. Um debate que está aqui, o feminicídio, por exemplo, que foi trazido, que gostaria muito de participar desse debate. O Brasil é a única polícia, são 5 países no mundo que tem essa polícia bipartida, essa dicotomia absurda, essa jabuticaba, que a polícia militar não pode tomar medida, porque não tem a polícia civil, que ela é investigativa. E o resultado, 60 mil mortes no país todo ano. E o resultado, pior agora, o alto índice de suicídio dos profissionais de segurança. A pressão recai sobre os ombros de homens e mulheres para dar resultado. É triste, deputado. Porque Vossas Excelências procuram fazer, mas, ou seja, a independência do poder, nós não vinculamos absolutamente nada. Aquilo que tem que fazer vincular, não tem feito. O Poder Judiciário, qualquer pretexto sob o princípio legalista,
E aí, tem aqui uma defensora, que nós podemos divergir, sim. Eu estou falando, o meu olhar é o olhar de quem está na rua. Por qualquer coisa, coloca milhares de criminosos soltos, e ele comete um novo delito. Então, de fato, esta comissão, ela tem muito a contribuir com a segurança pública. Mas precisamos ser mais efetivos também. Precisamos ser mais efetivos. Veja bem, já para entrar no caso específico das relações diárias. Há muitos anos, não me recordo, salvo engano, foi no governo Aécio, estabeleceu-se a taxa de segurança pública, depois a taxa de incêndio. O senhor sabe por quê, deputado Sargento Rodrigues, doutora Silvana, que eu não acredito que vai acabar com o que nós vamos debater aqui agora, que com esta mão pesada do Estado para que o servidor, para que o policial militar vá na prefeitura e incendiar. Você sabe por quê? Porque quem paga a conta da polícia militar são os prefeitos. Ou ele paga combustível, ele paga pneu, ele paga papel, sulfite, que na minha época chamava sulfite. Só antigo. Ele paga caneta, ele paga água. Se o comandante do batalhão, o sargento Rodrigues, não mandar para aquela, ele corta, no outro dia não tem polícia. Não tem o que mantém o Estado. Durante a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, eu participei da Comissão Nacional Organizadora, participei na Comissão Organizadora Estadual. O que eu tenho defendido? E foi em 2009, comandante. Lá se foram 10 anos e nada mudou. O que essa casa pode fazer? Bom, se os prefeitos quiserem doar, que deixem de doar diretamente para a Polícia Militar. Cria, deputado, um caixa específico e único para as prefeituras doarem para a segurança pública, porque despersonifica e despersonaliza do nome da pessoa, do deputado, do prefeito, do vereador. Cria uma conta vinculada para a Polícia Militar para que as prefeituras possam doar. Enquanto isso não ocorrer, deputado, o soldadinho aqui, vai cumprir ordem. E ele vai ter que se deslocar. Ele vai. E o peso às minhas costas, um código de processo penal, um código penal militar. Diferentemente do professor da educação, da saúde, possivelmente eu não conheço a legislação por completo da Polícia Civil, jamais ele vai ser indiciado por crime, por não cumprir uma ordem. Vai ser preso em flagrante. Certo? Preso em flagrante. Nosso vai. Então, assim, o primeiro ponto que essa casa, deputado Carlos, pode fazer, está aqui os deputados, estudem. Essa obrigatoriedade, vocês criaram, os senhores, Vossa Excelência, criaram as taxas de segurança. Ela não cria despesa para o Estado, muito pelo contrário. Então, eu penso e pressuponho que não haja vício de iniciativa para essa ordem dessa matéria. Porque está dizendo é forma de arrecadar, não é forma de gastar. A prefeitura quer doar para a Polícia Militar, pare de doar pneu. Pare de doar o combustível. Pare de doar o papel sulfite. Joga isso na conta e a Polícia Militar administra. A lei de acesso à informação está isso para aí. Para ver quanto que o município doou. Porque se eu precisar do policiamento naquele local, aquele recurso paga-se a diária. Mantém-se o combustível. Esta independência dos poderes, o Pacto Federativo nos impõe pensar em estratégias que, de fato, resolvam o problema. Porque senão, deputado, nós vamos sair desta audiência, daqui a 6 meses vão voltar para debater o mesmo tema, as fontes que financiam, isso eu estou dizendo só das fontes oficiais do Estado. E não quero ser leviano, eu quero suscitar aqui, e talvez até uma matéria para que Vossas Excelências debatam nesta casa, essa parceria que a Polícia Militar fez com a FEBRABAN, ela está importando algum aporte financeiro? Se está da ordem de quanto? Ela está sendo contabilizada quando ela vai para o caixa único do Estado? A PM não tem muito caixa. Vai gastar com o quê? Às custas de quem? Soldado que vai ficar sozinho? Esse é um debate que eu quero participar. A Polícia Militar tem que abraçar aquilo que ela dá conta. Não dá. Vigilância privada na porta de banco é um absurdo. Não acredito que isso vai acontecer em Minas. Não acredito. Essa não pode ser uma política pública de segurança pública que visa proteger a sociedade ao custo de eventuais e possíveis vítimas.
Se eles estão enfrentando quartel com 5, com 6, com 10, eles vão respeitar um polícia ali? Isso é ilusão. Isso é ilusão. E assusta-me, deputado. Porque quem vai estar na ponta ou é um sargento, um subtenente, ou é um soldado. Porque o desafio está na porta de um quartel, um comandante de unidade, um subcomandante, um P1, um P2, um P3, um P4, um P5, comandante de companhia. Sabe por que não vai? Porque o risco é iminente. Eles estão nos enfrentando todos os dias. Sobem em cima de viatura, pisoteiam em viatura, atiram no quartel, atiram na casa dos policiais. E nós vamos ter isso como política pública para os nossos policiais praça? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu quero imaginar que isso seja revisto. E no ponto específico, desculpem meu desabafo, mas como os senhores falaram de tanta matéria aqui, que estavam com requerimentos represados, nós também estávamos com a voz represada. Do ponto de vista das diárias, sem discutir pessoas, eu estive por 5 anos em Brasília, sendo chefe de gabinete do deputado subtenente Gonzaga. Eu acho que o que precisa avaliar, se vamos discutir quanto que a recebeu, é um aspecto. Devemos sim. Mas eu sou testemunha que antes do coronel Lázaro existiam outros oficiais, e que o trabalho que eles fizeram naquela casa trouxeram milhões e milhões de emendas parlamentares, de bancada, de outros deputados, e que se nós não estamos hoje numa situação muito pior, por certo, foram emendas que vieram da União. Mas, de fato, os comandantes, com todo o respeito, conheço demais o coronel Lázaro, o respeito, assim como estive lá com o coronel Fraga, que hoje é chefe do MPM do CPC, fizeram um trabalho magnífico. Não tenho dúvida quanto ao trabalho. Mas, para mim, soa, sim, desarrazoado por completo. Um policial que sai para trabalhar na região de... E eu conheço a região. Serra das Araras, Chapada Gaúcha. Trabalhar 4 dias e receber R$65 de diária. Por certo, eu não sou comandante geral. Respeito demais o coronel Giovanni, o coronel Estevam, que, como bem disse o deputado sargento Rodrigues, abriu as portas e está estabelecendo conosco um diálogo. Mas eu teria vergonha. Eu teria vergonha de comandar uma tropa, por mais que eu entenda, deputado Carlos, o trabalho que for executado lá em Brasília para os aportes de emendas para Minas Gerais, por certo, o comando vai trazer esses valores aqui. Isso é fato, por certo. Não tem nem jogo combinado, não, mas eu imagino que ele trará isso. Que o senhor vai trazer os valores de emendas que foram trazidas para Minas Gerais com o trabalho dele ou não? Não é objeto. Não, não é objeto da audiência. Vai defender as diárias. Para defender as diárias, vai dizer, ó, recebeu 350 mil, eu trouxe 20 milhões. Então, mas, enfim, não é objeto. Essa é a minha fala. Se fizer, vai ter que trazer também um trabalho prestado pelos praças lá na ponta da linha. Tudo bem, senhor, mas eu quero dizer o seguinte... Não é objeto. Tudo bem, senhor, eu quero dizer, porque essa é a minha fala. Você não pode justificar uma coisa com a outra, não. É isso que eu quero dizer. Não se justifica isso. Por mais que reconheçamos o trabalho, isso não justifica 350 mil para um e R$66 para outro, para executar o trabalho policial militar. E a gente acredita, deputado, que por mais que, como disse Vossa Excelência, está um projeto de lei para que siga, acho que nós precisamos pedir ao nosso comandante-geral, ele é uma pessoa altamente compreensível, que ele mesmo estabeleça por resolução, até que a lei se fixe. Eu acho que esse é um pedido dessa casa. Até que uma lei seja editada, aprovada, sancionada, entre em vigência, que ele pode fazer isso, como comandante da Polícia Militar, o comandante do Bombeiro, como comandante militar, baixar o memorando, uma nota dizendo o seguinte: obedeça-se a ordem de entrada. E para além, não adianta estabelecer ordem de entrada, mas se continuarmos mandando policiais para as frações sem receber a diária, é um grande equívoco. A diária é para ele se manter. Ela não é complemento salarial, ela é feita para que ele lá vá se alimentar, possa trabalhar com dignidade. E o que causa mais perplexidade, para eu concluir a minha fala, é que nada muda na segurança pública. Quando ocorreu no Brasil as Olimpíadas, deputado, era o primeiro vice-presidente da ANASP, a Associação Nacional de Praças.
Saí de Brasília, eu como presidente, mas o deputado federal subtenente Gonzaga. Sabe onde é que nós fomos aportar, doutora Silvana? No Rio de Janeiro. O que nós vamos fazer lá? A Força Nacional, aí eu estou falando do governo da União, quando eu falo que o descaso com a segurança pública não tem dono, são todos, indistintamente, se é município, se é Estado, se é União. Eles fizeram o que fazem conosco aqui. Havia sido construído que hoje foi por Minha Casa Minha Vida, um conjunto habitacional, que a Força Nacional ocupou dentro de uma favela, em que eu estava lá e atesto isso em qualquer lugar do país, conversando com o coronel Aragon, que comandava a Força Nacional, que é um brigadiano, para que os polícias, viu, Marcelo, viu, Tarley, pudessem transitar lá dentro. Foi o seguinte: os traficantes disseram: olha, vocês vão dar aqui, mas sem carteira de polícia e sem arma. A internet tinha que negociar com a milícia. A solução que eles enfrentaram lá, colocaram internet à rádio, o resto eles não colocaram. O Estado cedeu. Chame qualquer um aqui que trabalhou na Força Nacional nas Olimpíadas. E aí, deputado... Para concluir, por favor. É o que eu quero dizer, exatamente isso, porque Vossa Excelência fez essa menção. Eles foram jogados no chão. Cada um teve que se virar para um colchonete, tampa de vaso sanitário, não tinha energia elétrica. Por isso é que eu fiz essa menção. Independentemente se a União convocou da Força Nacional para trabalhar e para pagar diária, ou aqui em Minas, nessas cidades que Vossa Excelência disse, de fato, as polícias militares entendem o seguinte: olha, o nosso prestar o serviço está acima de qualquer outro bem, inclusive da saúde do profissional. Porque nos colocam, sim, na sarjeta, nos colocam, sim, no chão, nos colocam, sim, como se fôssemos a escória. E aí exigem que prestemos um melhor serviço no dia seguinte. Então, se ocorreu com a Força Nacional, nós estamos falando da União, que é detentora e que arrecada todos os impostos. Não está diferente do que os comandantes de unidades estão fazendo, não. O que precisa, como Vossa Excelência disse, é ter o olhar que nós somos profissionais de segurança pública do Estado, não funcionários de qualquer comando que seja. Quando nos escalarmos, olhe como você é detentor de um cargo no Estado, você garante a democracia e a governabilidade. Nós até vamos, sim, deputado, para o enfrentamento, como ocorreu em Uberaba, dicas de passagem, parabéns. Os policiais viraram 24, 36 horas, porque era uma situação absolutamente fora do controle, nada planejado, porque o policiamento nessas prefeituras é tudo pensado e planejado. É tudo pensado e planejado. O estouro à caixa eletrônico em Uberaba foi algo que ocorreu. Os policiais foram para lá, tiveram dignidade, capacidade, coragem, destreza, prenderam os marginais sem matar ninguém. E fariam isso novamente, porque é algo que surgiu, houve a necessidade e o empenho. Agora, essas operações programadas, colocar os policiais para isso, é desconsiderar a sua categoria, é desconsiderar o seu profissional, que é o bem maior que a instituição tem. Muito obrigado e desculpa se excedi o tempo. Obrigado.